Olá a todos, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Adriana Perim e a gente está começando agora mais um Sala do Cliente, esse programa idealizado pela Sankhya, onde a gente pode conhecer mais de perto os nossos clientes e entender na prática como a solução Sankhya otimiza e traz mais liberdade para o dia a dia deles. E hoje a gente recebe aqui o Rogério, da Pimpinela. Seja muito bem-vindo, Rogério. Obrigada pela sua presença. Obrigado, Adriana. É um prazer estar com vocês. Vou pedir para a gente começar aqui o nosso bate-papo, Rogério, para você contar um pouco para a gente sobre a trajetória da Pimpinela, que a gente sabe que tem tanta história, e falar também sobre a sua atuação dentro da empresa, como que você atua aí dentro. A Pimpinela tem 32 anos, né, fez esse ano. É uma indústria alimentícia, né, no ramo aí de sorvetes. Eu falo que a gente produz felicidade, né? Então, com esses 32 anos, eu costumo dizer ao desbravador, que é o senhor Alessandro Zamprônio, de que ela ainda é uma bebê, que ela está se descobrindo, padronizando processos, né? Se organizando de fato, com base também e apoio dos recursos empresariais oferecidos aí pela Sankhya, que é o próprio ERP dela. A Pimpinela, ela é engajada hoje no mercado, com grandes redes de supermercado como clientes. Hoje nós estamos inseridos num raio aí aproximado de 200 quilômetros, atendendo praticamente todo o estado de São Paulo. A minha trajetória aqui se faz desde 2020, né, que eu vim para cá em setembro, na nova fábrica que fica numa das rodovias principais aqui de acesso a Sertãozinho, que é a 20 quilômetros de Ribeirão Preto. E eu vim convidado a poder desbravar essa questão e desmistificar o ERP dentro da empresa, né? Você veio com essa missão, né? Exato. Para facilitar, né? Fazer acontecer o menos é mais, porque muitas vezes o usuário, o colaborador, ele não é devidamente não treinado, mas sim capacitado para entender as ferramentas do ERP. Onde faz com que ele traduza de uma forma eficiente para o próprio setor e que possa estar entendendo melhor as entradas, as saídas do seu setor e as contribuições que ele possa dar aos outros setores da empresa. Então, eu vim com esse desafio, eu aceitei, tenho um conhecimento já de, inclusive, outros ERPs. E uma coisa é clara, quando a gente fala em processo, pessoas e produtos, que é um desafio hoje de capacitação, eu digo o seguinte: trabalhe os seus processos com base num bom ERP, capacitando pessoas que o resultado dos seus produtos vem. E isso a gente vê que realmente na prática não tem outra alternativa, né? Principalmente na medida em que a empresa vai crescendo, né? Que essa expansão vai acontecendo, para ter essa clareza, essa confiabilidade nas informações, assertividade nos processos, precisa que isso aconteça, né? Entrando nesse ponto, falando mais dos sistemas de gestão, antes de ter a solução Sankhya, você consegue identificar para a gente quais eram os maiores desafios que vocês tinham, as dificuldades aí na operação? Olha, o fator tempo, né? A gente começou a ter uma demanda muito grande, então nós tínhamos déficit de agilidade, né? Agilidade, e com a agilidade vem a carência de assertividade. Tudo é feito com pressa, então a gente tinha essa dificuldade. O pessoal começava a fazer muita hora extra por falta dessa ferramenta que hoje o ERP ele dispõe para a empresa. Então, a gente notava principalmente isso. Não tínhamos rapidez, a prática do menos é mais, né? Estava carente lá atrás ainda. Hoje nós temos efetividade, né? Maior assertividade de informações. Você vê, Adriana, foi assim uma mudança muito brusca durante 2 anos, né? Porque nós trabalhamos aqui desde o cadastro de matéria-prima, de produto acabado, de cliente, de fornecedor. Foi uma reengenharia, né? Onde resultou para a empresa, hoje eu consigo gerar relatórios muito rápidos e assertivos, né? De uma maneira muito global, né, Rogério? Muito globalizada, exato. E foi uma transição do empirismo para o KPI, né? Hoje que a gente pode ser medido, né? Os nossos processos, eles têm desafios aí, cada um
deles, processos com desafios do próprio setor, da equipe e processos empresariais, isso todos advindo de um bom comportamento do usuário com o ERP dele. Então, foi uma transição, assim, muito trabalhosa, tá, em termos de capacitação, porém com resultados extremamente satisfatórios. No início, aquilo que você comentou, né, um pouco assustador no momento que o sistema começa a ser implementado e depois é aquele alívio. Porque o usuário, o que ele acha do ERP? Poxa, é um monstro. Muitos deles vê e falam assim, olha, quem que é esse cara aqui que vai me dedurar se eu fizer uma coisa errada? Sim, muitos pensam dessa forma. É interessante. Só que quando ele entende que ele veio para ajudar e que, às vezes, um trabalho que ele levava 3 horas, de repente, em meia hora, ele vai conseguir fazer, ele se torna seu melhor amigo e faz com que o usuário ele passe a entender de uma forma sinérgica o que é a empresa e onde ele está inserido nela. Se eu alimentar alguma coisa errada aqui, onde vai repercutir? Isso é muito importante. Você falou uma coisa muito interessante, que eu até anotei aqui para a gente não esquecer, que o ERP, de alguma maneira, ensina as pessoas a trabalharem, né? Porque ele vai destinar exatamente cada função, cada colaborador para sua função. Às vezes as pessoas se perdem com mais de uma função, ou então sem saber exatamente, né, o seu direcionamento, e ele vai delegar isso melhor. O ERP, ele é uma reunião de boas práticas. Então, eu venho da indústria de transformação, eu já passei pela indústria de alimentos, em outra empresa também, eu venho do varejo, eu venho com experiência logística e também em meio ambiente. O que eu percebo é que um bom ERP de mercado, ele tem essa previsibilidade de operações e ele dita as boas regras. Então, muitas das vezes, eu digo até 80% das vezes, ele tem ali as boas práticas para qualquer tipo de empresa. Existe alguma peculiaridade da empresa que pode ser feita através de implementações, mas as boas práticas são ditas a uns bons ERPs. No caso, é Sankya. Maravilhoso. Você falou para a gente que foi implementado a solução Sankya aí na Pimpinela em 2015, mais ou menos, né? Isso, no final de 2015, 2016. O senhor Alessandro, ele adquiriu, ainda era o Giva, né? Depois ele fez comigo aqui a transição para o Sankya e ele tinha alguns módulos base, né? Agora nós adquirimos o Full e estamos, assim, muito felizes. Agora nós estamos na fase de implantação do módulo de produção, que ele tem vários reflexos em todos os setores, né? Então todo mundo, a empresa inteira está dedicada nos pré-requisitos, desde custos até avaliação de planejamento e controle de produção, compras, enfim. Sim. É muito gostoso perceber essa evolução da empresa fazendo acontecer. Quando esse barco começa a fluir, né? Quando esse fluxo começa a acontecer com essa potência, assim, aí é que todo mundo quer mais mesmo, né? Quer mais abrir espaço para mais modos. Começa a aparecer resultado, né, Adriana? Isso. E, inclusive, era sobre isso que eu ia falar. Você trouxe dados muito interessantes para a gente. Eu ia perguntar mesmo sobre as melhorias que vocês perceberam a partir da implementação da solução Sankya. E uma das coisas que eu achei mais incrível do que você trouxe foi essa questão de mais de 50% de aumento de produtividade, né, desde que a solução foi implementada. Exato. Porque quando você trabalha mapeamento de processo dentro de um ERP, você determina, de certa forma, uma rotina diária, não engessada, mas uma rotina, fazendo com que a produtividade durante o dia seja maior. A produtividade, ela foi aliada à assertividade, que é muito importante. De repente, você vai embora, o colaborador vai embora hoje, olha para trás e fala, poxa, como é que hoje eu trabalhei e rendeu? Né? Porque antigamente, não, ia embora, nossa, estou cansado e tenho tudo isso para fazer. Sem nem saber por quê, muitas vezes, né? Exato. Agora, o ERP, ele veio nos auxiliar muito bem nesse quesito. O pessoal vai embora, existe os fechamentos mensais, que a gente tem uma obrigação aqui de governança. Hoje nós conseguimos atender todos os prazos. Maravilhoso. E ainda com um outro fator muito relevante, que é uma redução potencial de gastos, né? Você comentou que a redução de hora extra, de pagamento de hora extra, foi drástica também. Em torno de 70%, não é isso?
em torno de 70%. Nós percebemos isso depois, justamente, do mapeamento de processo, porque o pessoal aqui era uma empresa familiar, né? É uma empresa familiar. Então, você sabe, quando é familiar, às vezes alguém do financeiro faz o faturamento, um pouquinho de RH. Então, o que aconteceu? Muitas das vezes, devido a essa demanda de trabalho, o pessoal ia além da hora. Então, assustava. Poxa, será que é realmente necessário? Com o mapear do processo, o pessoal, olha, é isso que eu vou fazer. Então, eu tenho começo, meio e fim, saiu na hora, bonitinho, e reduziu por volta de 70% as nossas horas extras. Incrível. E com isso a gente tem não só um ganho para a empresa, econômico, financeiro, como também um desgaste dos funcionários que é muito evitado, né? Um aumento de bem-estar nesse sentido. Com Sim. isso, a gente vai para a nossa finalização, Rogério, nossa pergunta de algo que é muito importante para a gente. Porque aqui dentro da Sank, eu sempre digo que a gente acredita que é possível realmente transformar a sociedade através de uma boa gestão, porque isso vai impactar os colaboradores, vai impactar os clientes, até a comunidade no entorno. Nesse sentido, o que você pode trazer para a gente nesse ponto de vista, sobre o que vocês têm sentido dessa evolução da gestão dentro da empresa com a solução Sank? Como é que isso impacta, né, todo mundo aí dentro? O mundo está muito rápido. Está muito rápido e ele está cobrando do empresário maior assertividade e compromisso em certos quesitos. O ESG, ele vem carimbar isso que eu estou dizendo, né? Quando você fala em meio ambiente, a parte da empresa na sociedade, como ela desempenha o seu papel na sociedade e a sua própria governança, traduz a necessidade de uma ferramenta que possa auxiliar. Sim. Que ferramenta? É justamente o ERP, um bom ERP, um bom recurso, uma administração de recurso empresarial. Então, acredito que todo empresário ele deva ter esse cuidado no mercado, ele deva acreditar, capacitar seus colaboradores com esse intuito para tornar a empresa muito mais enxuta em termos de processo, com fiabilidade, com relatórios principalmente mais assertivos, né? E criar previsibilidade para a empresa e sustentabilidade, porque todos os módulos de um ERP eficiente, eles tendem a criar essa facilidade para o empreendedor. Então, eu vejo o seguinte, o colaborador, ele, de repente, tem, eu vou falar até uma frase aqui que é bem conhecida, uma Ferrari na mão, né? E não sabe pilotar ela. Então, é muito importante essa atuação do gestor, né? Eu faço até um apelo aqui, que, olha, ele está ali e não sabe fazer. Então, vamos lá, vamos ajudar, vamos indicar o caminho, porque o ERP, ele tem, sim, as boas práticas, sabe como ajudar a empresa. Repetindo uma frase sua aqui também, a alma do ERP é um bom cadastro, né? Então, Exato. Se ele for realmente bem implementado, essa questão da padronização dos processos, esse trabalho árduo, né, no momento da implementação, para que ele realmente funcione na sua potência máxima, todo mundo sai ganhando, né? É um trabalho sequencial, né? Se você trabalha a alma, que são os bons cadastros, ser criterioso, né? Não é perder tempo, é você investir no cadastro de uma maneira bem responsável. Padronização da descrição dos seus clientes, do seu fornecedor, letra, pontuação. Aí você vai lá para a questão, principalmente o seu cadastro de tratativa de impostos. Você cria aí uma alma que pode dar sustentabilidade para o corpo, para todos os setores. Aí a reação é em cadeia. E a coisa praticamente vai funcionando, né, como a gente comentou, né, essa engrenagem, né, que a coisa vai acontecendo quase que sozinha, entre muitas aspas, né? Exatamente. Tem alguma coisa mais, Rogério, que você queira trazer? Olha, a cultura de budget, de orçamento. Eu trabalhava com orçamento com as ferramentas que eu tinha. Então, um treinamento, aliás, uma apresentação proposta pela própria, um dos profissionais da franquia, ele falou assim, olha, nós temos um módulo que ele traduz perfeitamente o que você quer, que é o orçamento e metas. Aí você vê, e eu estou trabalhando nele hoje, estamos trabalhando, e eu vou novamente envolver todos os colaboradores para a gente, agora em novembro, iniciarmos o nosso orçamento 2023 já dentro do ERP, que vai fazer a gente ter aí informações em tempo real, responsabilidades bem definidas por usuário, enfim.
mais um ganho para a empresa, em termos de tempo e eficiência. E para trabalhar mais tranquilo no próximo ano inteiro, né? Com certeza. E uma coisa muito legal que você comentou é sobre esse suporte, não só no processo de implementação, né, da solução, mas esse acompanhamento evolutivo, de ter esse suporte sempre junto, falando, olha, talvez isso que você precise, ainda mais a solução Sankia, né, que tem módulos bem personalizados, você pode flexibilizar o que você precisa dentro desses módulos. Então, é legal você tocar nesse ponto para a gente falar um pouquinho sobre o suporte. Como é que você sente do suporte da Sankia aí com vocês? É um item muito bom da Sankia, ela é um diferencial muito grande, porque todas as vezes que a gente recorre ao suporte, nós somos muito bem atendidos, e é justamente o que você disse, né, Adriana? Às vezes, a gente comentando as nossas dificuldades, eles já estão do outro lado pensando, aí, olha, a gente tem algo aqui que vai te atender, que nem a gente sabia que existia. Isso é importante, que faz o sentido de parceria de negócio. Sim. Nós temos que ser parceiros. A Sankia faz com maestria, porque nós somos case hoje, graças a Deus, né? Porque houve essa parceria, houve essa visão de necessidade e nos atenderam muito bem. Que maravilha, Rogério. A gente fica muito grato por essa parceria, que ela seja cada vez maior, cada vez mais feliz para todo mundo que está envolvido. Muito sucesso para vocês. Obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela generosidade de trazer todas essas informações para a gente. Eu que agradeço a você, a toda a equipe Sankia aí, que a gente tenha um finalzinho de ano promissor e um 2023 com o avião aí decolando. Decolando, assim seja. Obrigada mesmo, viu, Rogério? A casa está aberta aqui sempre que você quiser retornar. Será um prazer. Um grande abraço a todos. Um abraço. E para você que está acompanhando a gente, eu te convido a curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e acompanhar a gente no nosso próximo bate-papo para a gente continuar percebendo juntos o quanto toda uma sociedade pode ser transformada através de uma boa gestão. E como a solução Sankia é um meio para fazer isso acontecer. Muito obrigada e até já!